Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. E nesse momento deve estar todo mundo se perguntando o que aconteceu com o Bitcoin para ele fazer essa grande movimentação que rolou aí no gráfico. Ele saiu, se eu não me engano, de 68 mil dólares, né? E agora está sendo negociado a 67. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como que tá o Bitcoin. Ele tá nesse momento sendo negociado a 67 mil dólares, chegou aos 66.800. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que aconteceu com o Bitcoin, por que deu, né, no que deu aqui no gráfico, que ele teve uma queda bem forte, ó, saiu de 69, quase 70 mil dólares e agora tá nesse patamar aqui, tá? Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir também para vocês deixarem um like aqui no vídeo, que eu sempre esqueço. Vou deixar aqui no início já para vocês colocarem o likezinho, comentário que é de lei, né, para aumentar também o engajamento aqui no nosso canal no YouTube e também deixar um convite para você participar aqui no nosso canal no WhatsApp, tá? Da 01 Cripto, tá bom? Vamos começar aqui explicando por que isso aconteceu, por que a gente pode pensar também que o Bitcoin pode cair muito mais do que ele alcançou, né, que é os 67 mil dólares, tá? Bom, primeiro de tudo, galera, vamos pensar que lá nos Estados Unidos a gente está num período de eleição, né? Existe uma grande briga entre o Donald Trump e a Kamala Harris pela posição lá de a posição presidencial lá nos Estados Unidos. Isso realmente impacta o mercado porque os Estados Unidos, ele está no top 10 dos países, né, dos locais com mais reserva em Bitcoin. E dependendo do que acontecer nos Estados Unidos, vai impactar o mercado cripto, né, meus queridos? Vai dar M aí, infelizmente, caso o candidato, né, que realmente pegar aí a cadeira presidencial, ele não tiver uma posição positiva para o mercado cripto, tá? E agora vamos pensar um pouco no que a Kamala Harris e o que o Donald Trump tá falando. E se você tiver mais informações sobre isso, galera, coloca aqui nos comentários também, vamos interagir, vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Kamala Harris, vamos começar pela Kamala. Kamala Harris, ela ela se demonstrou muito fechada com relação a cripto, mas recentemente, aí desde agosto, ela tá recebendo algumas doações, inclusive, ó, galera, para quem não sabe, eu acho que foi um dos presidentes ou dos executivos aí, foi um dos executivos da Ripple, que ele fez uma doação aí milionária para a campanha eleitoral da Kamala Harris, tá? E além disso, ela já deixou alguns comentários aí dizendo que ela não vai dificultar, né, o crescimento cripto, mas que não deixou muito claro como isso vai acontecer. Da mesma forma que o Donald Trump prometeu mundos e fundos para os eleitores, né, que investem em cripto, que são criptomoedas aí full time, fez promessa. Só que eu, como uma boa pessoa que entendo sobre propostas políticas e por aí vai, eu não tenho posição política e já deixo bem claro, galera. Tem muito político que usa do seu discurso para ganhar voto. Isso é muito simples, acontece em todos os políticos, não só no Donald Trump, mas também na Kamala Harris. Os dois podem estar fazendo um jogo para ganhar voto, tá? É uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Tá bom? E assim, aqui na notícia tá dizendo que no mercado de apostas centralizado, blá blá blá, o Donald Trump lidera com alguma folga, né? Com 61% vem da sua vitória. Se o Donald Trump ganhar, vamos ver quais que vão ser as políticas que ele vai colocar para facilitar ao mercado de criptomoedas. Mas eu não sei se vocês perceberam que tem vários projetos de criptomoedas que tem no rodapé escrito, né, dizendo a seguinte mensagem, que pessoas que residem nos Estados Unidos não podem comprar essa criptomoeda e tal. Por quê? É um território muito complicado, porque eles estão colocando tanta restrição, diga-se de passagem Gary Gensler, né, tá colocando muita restrição e acaba que as empresas não têm muito o que fazer. Tá? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção e que pode impactar, sim, o mercado de criptomoedas, seja o Donald Trump, seja a Kamala Harris. Se um dos dois não cumprir com o que eles estão prometendo, vai dar ruim para o mercado de criptomoedas de qualquer forma, tá? Aí eu quero também que você pense, assim, sobre esse tema e coloque aqui nos comentários. Qual que é a sua opinião? Você acredita que o Donald Trump ou a Kamala Harris vai ser melhor para o mercado cripto como um todo, tá? Bom, dito isso, tem algumas outras coisas também que é interessante a gente falar sobre a Nasdaq, o S&P 500, o 500, né, para algumas pessoas, fecharam em forte queda aí, decorrência aqui dessa questão aqui dos chips, tá? Mas assim, eu acho que tem muitos outros fatores, fora esse que tá aqui na notícia,
Mas é interessante a gente trazer, né, essas questões, porque a Nasdaq e a S&P 500 influenciam o mercado cripto. Se a Nasdaq e o S&P cai, com certeza o mercado de criptomoedas vai ter um período aí grande de volatilidade. Isso pode acontecer. E em sua maioria das vezes acontece, né? É aquela frase, é raro, mas acontece muito. E aí tem algum pouquinho aqui, né, sobre a abertura da Dow Jones, dólar, né, que realmente aí entraram todos aí em bastante correção. E a gente pode ver, né, vamos entrar aqui no S&P 500 para ver como é que tá o índice. Mas assim, da última vez que eu vi, ó, teve uma queda muito forte. E é bom pra gente comparar também a queda do S&P com a queda do Bitcoin. Porque enquanto o S&P teve uma queda de mais ou menos 1%, eu tô arredondando, tá, galera? Pra não ficar falando porcentagem aqui, ó, vamos ver quanto que foi aqui no Bitcoin. Provavelmente deve ter sido algo parecido, né? Vamos lá. 3% por aí. Normal para o mercado cripto, que ele é mais volátil, né, do que os índices norte-americanos, enfim. Mas a gente sabe que Bitcoin não tem igual e entre os dois eu prefiro 1000 vezes o Bitcoin. Bom, e aí seguindo aqui as quedas, né, do que aconteceu na Nasdaq, que é S&P 500, teve outra questão que eu acho que impactou muito mais do que essa questão aqui dos chips, e sim a questão dessa notícia aqui, tá? O yuan, a moeda chinesa, pode superar o dólar e se tornar uma moeda global. Essa notícia eu achei interessante trazer aqui para vocês pelo seguinte motivo, tá? O dólar, ele está se demonstrando um pouco fraco com relação a outras moedas e principalmente o yuan, tá? E quando a gente olha esses movimentos acontecendo, o dólar perdendo o mercado, e inclusive uma das coisas que o Donald Trump falou é que vai ter sanções para países que estão querendo desdolarizar, então pode ser que eles já estão percebendo a perda da força do dólar perante ao mundo aí como um todo e estão querendo colocar sanções para países que abandonarem o dólar, tá? Depois pesquisem, isso daí realmente tá lá. O Donald Trump ele já deixou claro que vai fazer isso. E aí, dito isso, a moeda lá chinesa, ela tá ganhando força também porque eles lançaram uma CBDC, né, o Yuan Digital, que é capaz aí de fazer transações, facilitar meio de pagamento, enfim, né, atingir a maior parte da população chinesa. E isso também pode trazer força para a própria moeda, né, como um todo. Eu acredito que isso daqui, galera, é uma das coisas que pode fazer o dólar ficar cada vez mais fraco. Não só isso, mas os Estados Unidos também está deixando a desejar em muitos quesitos, né? A inflação dos Estados Unidos aumentou nesses últimos anos, então ele pode ganhar mercado. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, por exemplo, vamos trazer aqui o SDT contra o real, tá? Teve uma alta aqui no gráfico diário, mas se a gente prestar atenção, por exemplo, no gráfico mensal, a gente vê realmente que teve uma alta aqui, ó, desde 2023. Agora ele tá numa resistência desde julho de 2024. Fez um pico muito grande e agora tá caindo um pouco, tá? Tem alguns outros indicadores aqui que eu acho interessante, que é o DXY, né, que é o índice de dólar. A gente vê também que o índice do dólar, ele tá numa queda desde outubro de 2022, tá? E agora ele tá tentando aqui uma recuperação, tá bom? Esse padrão aqui para o dólar pode ser interessante, né? Vamos ver se ele vai conseguir recuperar, sair do 105 aqui, mas eu acredito que pode ter bastante dificuldade aí para o DXY, né? O índice do dólar alcançar novos patamares. E é por isso também que as sanções lá que o Donald Trump está querendo colocar é um dos motivos, galera. O dólar está perdendo espaço. Outras moedas aí, por exemplo, o yuan, ele pode ganhar força perante ao dólar, tá? E agora, vamos fazer uma análise no Bitcoin para ver o que está acontecendo no mercado. Bom, basicamente, nesses últimos dias, né, como a gente pode observar, o Bitcoin, ele ficou muito tempo aqui nessa região, né, desde março de 2024 desse ano aqui, e permanece nessa lateralização infinita. O que vem acontecendo no Bitcoin é esse movimento de bater em resistência e depois retomar aqui o suporte dele de ou 59 mil dólares, que é o mais próximo aqui e o mais que fica muito próximo aqui do Bitcoin alcançar, ou nos extremos quando ele chega nos 55 mil dólares, tá?
No gráfico semanal, como vocês podem ver, ele abriu um candle muito forte de força vendedora, depois ele ter conseguido subir e quase alcançar os seus 71 mil dólares, que é a resistência. O que pode acontecer nos próximos dias, galera? Pela questão do Bitcoin ter feito uma alta muito interessante, saído desde o dia 7 de outubro, que inclusive foi o meu aniversário, saiu aqui dos 59 mil dólares e alcançou 69 mil dólares, ele provavelmente vai tentar corrigir esse movimento que ele fez aqui, tá? Então, a perspectiva do Bitcoin para os próximos dias é que sim, ele pode alcançar os 63 mil dólares novamente. Aí, após alcançar essa região, é muito interessante você observar para ver se ele vai ter forças ou não para conseguir passar dessa região, tá? Coisa importante, galera, toda sexta-feira, às 11 horas, nós temos sala de trade, tá? Ao vivaço aí com vocês, com várias posições aí de entrada, saída para o mercado cripto. Uma posição que a gente pegou foi nos 154 dólares da Solana e saindo nos 160 dólares. Foi uma posição incrível. Parabéns para todos os alunos que pegaram aí. Passei esse trade aí para vocês na sexta-feira. Vou deixar o link aqui da plataforma para vocês fazerem login. E para quem não sabe, a plataforma é por assinatura, tá? É R$ 79,90 por mês e você tem acesso aí a todos os cursos, relatórios, a sala de trade ao vivo que acontece aí toda sexta-feira às 11 e que fica gravado, tá bom? E aí, seguindo a análise aqui do Bitcoin, a gente pode ver realmente que ele vai fazer esses movimentos aqui, tá? Fez uma alta muito forte e provavelmente vai chegar aqui novamente nos 63 mil dólares, tá? Mercado cripto como um todo hoje amanheceu bem feio, né? Bastante correção, mas é uma oportunidade para quem quer ver bons projetos aí, por exemplo, a PayFay, que é concorrente da Chainlink, né? Por exemplo, tem algumas outras aqui que são bem interessantes. Deem uma olhada, galera, dá uma olhada e estuda esses projetos, porque é nesses momentos que você tem realmente aí que estudar quais que são suas entradas e não no momento quando o gráfico tá esticado, tá? Quando tá na alta, todo mundo quer comprar e é nesse momento que você tem que realizar lucro, tá bom? Se a sua posição for de curto prazo, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até agora, deixa o likezinho, seu comentário e até o próximo vídeo.